Bem, pessoal do Viver Junto, eu sou o Fabiano Mazeu. E eu sou a Denise Cacedoni. E hoje a gente vai falar como escolher uma companhia aérea para ir para o Japão. Japão! Roda a vinheta! Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explicar para você como escolher a companhia aérea para viajar para o Japão. São 6 pontos que nós separamos para poder facilitar a sua vida. Pessoal, a gente está mostrando para vocês o nosso real life, o que nós fizemos. E o Japão tem uma peculiaridade. Vamos lá? Peculiaridade, é isso? Isso. Peculiaridade que você não consegue ir direto pro Japão. Não dá, não tem voo direto pro Japão. Mas antes de começar a explicar esses 6 pontos aí para você escolher a companhia aérea para viajar para o Japão, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal para aproveitar para se inscrever agora. Corre, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que a gente publicar por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí embaixo, porque isso ajuda no crescimento do canal, ajuda a levar esse conteúdo, espalhar esse conteúdo aí para todo mundo que estiver procurando informações sobre viagem para o Japão. Se você ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder. E escreva também qual companhia aérea você foi já pro Japão, pra gente também saber uma média aí de como que o pessoal tá indo pro Japão. Além disso, isso vai ajudar as outras pessoas, né, gente? A primeira dica que eu tenho para te falar é o seguinte: não tem voo direto pro Japão. Não existe nenhum voo que vá direto pro Japão. É longe, né, gente? Mesmo na época que tinha algumas companhias aéreas que faziam direto, mas nunca teve voo direto pro Japão. Não, direto não. Tinha uma... Não é uma escala, tinha uma... Não, era uma escala, né? Tinha uma escala em Los Angeles, na época que eu fui, né? Em que todo mundo descia do avião, ficava confinado ali numa salinha, depois... uma hora mais ou menos depois voltava para o avião e continuava o voo, mas de qualquer maneira precisava parar em algum lugar para abastecer, eles aproveitavam para fazer limpeza. A viagem para o Japão, ela se torna muitas escolhas você tem. Você pode ir pelos Estados Unidos, a gente pode ir pela Europa, a gente pode ir até pela Austrália, que é um caminho pouco usado, ou a gente pode ir pelo Oriente Médio ali, que também vai para o Japão. Isso leva a gente para o segundo ponto, de qual escala você vai fazer. Ou se você preferir, pode fazer um stopover, né? Para explicar um pouco o que é o stopover, você compra uma tarifa e só que na hora da conexão você pede para ficar alguns dias no local, ou na ida ou na volta, ou ida e volta, para você aproveitar aquele lugar. Ou seja, fazer uma viagem para o Japão pode se tornar 2 viagens, você pode conhecer 2 lugares diferentes. Depois a gente vai falar um pouco o que nós escolhemos e por que a gente chegou nisso. Então, gente, vocês têm que ver o que vocês vão fazer. Se vão fazer escala, que você só para, não sai nem do avião. Se você vai fazer conexão, ou seja, você vai mudar de avião. Ou se não, você vai fazer um stopover, que você vai parar num país e ficar por ele. Ficar uns dias, né? Desce do avião, vai lá, fica uns dias, conhece lá o país, volta e aí embarca pro Japão. Isso também é um fator muito importante para você escolher. Tem companhias aéreas que fazem isso gratuitamente, aliás, eles até incentivam para poder conhecer a cidade deles. Só para você dar um exemplo, a Air France, se você viajar de primeira classe, o stopover é totalmente gratuito e ainda tem uma noite em hotel em Paris, no hotel 5 estrelas. Claro, eu estou falando de uma primeira classe, mas tem que olhar muito o que cada companhia aérea tem. E isso leva a gente para o terceiro ponto, né? Que dependendo do país que você resolver fazer essa conexão, essa escala, você vai ter que tirar um segundo visto. Se você já tem um visto para os Estados Unidos de 10 anos, isso abre teu leque e você pode colocar os Estados Unidos. Mas se você não tem um visto para os Estados Unidos, você tem que pensar, você já vai ter que tirar o visto para o Japão. Será que vale a pena eu pegar um voo para os Estados Unidos e tirar um outro visto? Isso tudo é uma coisa que você tem que pensar o que vale a pena ou não. Tem alguns países que não é necessário mais visto, né? Então, por exemplo, você ir pelo Oriente Médio por Dubai, não precisa mais visto para parar nos Emirados Árabes, né? Para parar nesse país e ou passar por ali ou fazer o stopover, né?
o que economiza aí bastante tempo, em termos de burocracia, né? E dinheiro também. Então, gente, agora a gente vai para o nosso quarto ponto. Aonde você vai chegar no Japão? Dependendo de onde você for fazer essa conexão, essa escala, tem voos que vão para o Japão de várias formas. Você pode chegar por Osaka, outros lugares. Mas falando de Tóquio, tem uma questão muito importante, que é uma dica que eu diria, uma dica ninja. Dica ninja. Por quê? Tóquio tem 2 aeroportos. O Narita, que é o mais conhecido, o aeroporto internacional. Que na verdade não fica em Tóquio, né? Fica em Chiba, Chiba, que é do lado. A gente já falou isso aí no outro vídeo, que eu vou deixar o link aí em cima para vocês darem uma olhada, mas é o aeroporto internacional mais conhecido e bem pertinho mesmo de Tóquio. 60 quilômetros. Pertinho. Não é tão perto. E tem o outro aeroporto que chama Haneda, que é um aeroporto que era um aeroporto local do Japão, mas que ultimamente está recebendo alguns voos internacionais. Então tem companhias aéreas que têm voos internacionais para Haneda. E esse tá dentro da cidade, tá dentro de Tóquio mesmo. Tá 15 quilômetros, o centrão lá de Shibuya, esses lugares mais centrais de Tóquio. E o legal é que tem até um monorail, um monorail que não é interno, é por cima, que você vai vendo Tóquio, chegando em Tóquio, é bem legal. Então você tem uma dica ninja aí de você escolher Haneda. Nós escolhemos, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco do nosso escolha, mas a gente escolheu Haneda porque economiza bastante em tempo, em praticidade e o valor da passagem para você chegar onde você vai chegar em Tóquio. Quinto ponto, isso é uma coisa mais para nerd, mas que tem que você saber. Você tem que checar qual é a aeronave que você vai fazer cada uma dessas escalas, tá? Não é que tem que checar, né? Se você tem preferência ali por experimentar, por conhecer uma determinada aeronave, um determinado avião, que é o caso do nosso coleguinha aqui. Então esse é um ponto importante para você dar uma olhada, porque existe uma variação, né? Não é um tipo só de avião que voa para o Japão. Por exemplo, se você vai pela Austrália, tem voos da Austrália para o Japão que vai com aquele avião, o avião o A320, que é um avião pequeno para os moldes de voos internacionais, mas eles fazem esse voo por essa aeronave. Já o oposto, tem o A380, que é aquele avião 2 andares, grandões, que eu nunca voei e eu tava com muita curiosidade de voar. Então isso foi um dos fatores que ajudaram na nossa escolha. E o sexto ponto, que eu acho que é o que você mais vai gastar tempo, a gente gastou quase um ano com esse ponto, é pesquisar. Pesquise, pesquise, pesquise. Quando você terminar, pesquise novamente. Você tem vários sites de você comprar passagem. Kayak, Decolar, TripAdvisor, tem muitos sites. Google Flights, que é um site interessante. A maioria desses sites você pode pôr alertas para você saber se tiver uma oferta, alguma coisa diferente, ele avisa para você. Se cadastre em todos os sites, pesquise em todos os sites. Isso pode fazer uma diferença enorme de valor, né? E também uma outra dica, dentro dessa pesquisa, é você fazer uma variação ali na data, né? Data de embarque, a data de retorno, né, para o Brasil. Se você conseguir jogar, né, com essas datas um pouco antes ou um pouco depois, pensando ali na época que você está querendo viajar, e a gente falou de época num vídeo que eu vou deixar aí em cima para vocês, você consegue jogar ali e às vezes a tarifa faz uma diferença enorme. Com a gente aconteceu justamente isso. Por exemplo, a gente tinha uma tarifa boa, estávamos muito felizes. E aí a gente fez mais umas simulações, mudou a quantidade de dias que a gente ia ficar num stopover. Eu queria ficar um pouquinho mais, eu tirei um dia a menos, a tarifa caiu 30%. Já era barata, a gente conseguiu uma tarifa muito melhor. Simule. E outra coisa, além de você usar todos esses mecanismos nesses sites de busca e tal, faça também simulações no site das companhias aéreas. Algumas tarifas que você fizer simulação no site da companhia aérea, elas não chegam para os sites de pesquisa. Então você tem que olhar e entre no site da companhia aérea, olhem ofertas, olhem as negociações que eles têm para o stopover. Tem uma outra coisa, né? Se você optar por poder marcar o assento antes do check-in, né? Isso também
Gente, acabamos de receber a visita de um passarinho aqui. Aí interrompemos o nosso programa. Ele já foi embora. Vamos voltar. O que eu tava falando? Uma outra coisa que faz mudar ali o valor da passagem, né? É se você vai marcar o assento, vai deixar para marcar esse assento na hora de fazer o check-in. Se você deixa para marcar o assento na hora, faz uma opção por esse tipo de passagem, ela vai sair mais em conta. Então, de repente, pode ser que vale a pena. Outra coisa que você tem que olhar também, se na tarifa que você está fechando tem a bagagem. Porque tem algumas companhias, principalmente se você for pela Austrália, que é umas companhias low cost, que as tarifas não tem bagagem, ou uma mala só. Então você tem que olhar isso. A maioria hoje das companhias aéreas estão com 2 malas de 23 quilos. Como normalmente um voo para o Japão é um período um pouco maior, normalmente você leva mais bagagem, principalmente você traz mais bagagem. Pesquise também essa parte de quantos quilos de bagagem você vai poder trazer nessa sua tarifa. Então, pessoal, agora eu vou dar alguns exemplos, isso a gente está em setembro de 2019, de companhias aéreas que você pode pesquisar. A gente começa com Turkish, as companhias americanas, American Airlines, Delta, Singapore, Latam, Air China, Emirates, Qatar Airlines, quer dizer, são muitas companhias aéreas. Uma dezena aí de companhias as aéreas europeias, que você escolher. As europeias, Air France, TAP, British, tem até Air México, você pode fazer por Cidade do México, uma conexão, e depois de lá ele vai direto pro Japão. Então tem que pesquisar muito. Agora, se eu pesquisar agora, a companhia aérea mais barata que tem hoje é a Air China. O voo dela é muito barato, tá por volta de R$3.000, R$3.100 ida e volta. Mas tem uma questão. O voo normalmente da Air China é São Paulo, Madrid, Pequim, Tóquio. Isso com escalas de 1 hora, 1 hora e meia. Ou seja, você fica 30 horas voando, fazendo esse arco que você vai até a Europa, depois você vai para lá, depois você desce. Isso é bem complicado, mas se você só está pensando no seu budget de economia, é uma grande opção. Inclusive tem uma mudança agora recente, se você for por Frankfurt, ela tem essa conexão por Frankfurt, de São Paulo a Frankfurt você vai de Lufthansa, que é uma companhia aérea que tem uns aviões melhores, depois você vai de Air China da Europa. Nós escolhemos viajar pela Emirates, embora não fosse a opção mais barata, mas foi dentro de todas essas características aí que a gente colocou, dentro dessas 6 características, a que melhor nos atendia. A gente começa por... a Emirates é uma das melhores companhias aéreas de atendimento do mundo. Ela briga sempre lá com a Qatar, com a Singapore. Então são companhias aéreas que elas primam por um atendimento melhor, mesmo na econômica. O sistema de entretenimento deles é muito bom, a comida é um pouco melhor, então isso foi uma questão. Não precisa de visto para ir para os Emirados Árabes, como a gente falou. Então a gente já não precisou pensar num segundo visto para viajar. Esse também foi um ponto. Essa mudança do visto é recente, faz 1 ano e pouco, então isso já liberou, facilitou muito. Outra questão é que o voo de Guarulhos, São Paulo, para Dubai é com um A380, que era um avião que eu queria conhecer, que é um avião grandão, 2 andares. Eu queria experimentar o voo nessa aeronave tão grande. Então isso foi mais um ponto da nossa escolha. Outro foi que eles fazem negociações, eles dão descontos para fazer o stopover. E Dubai é uma cidade interessante, tem algumas coisas em Dubai, Abu Dhabi que a gente queria conhecer. E como Dubai vai ser sede da Expo 2020 também, tem muita coisa acontecendo em Dubai. E apesar de ser uma cidade que tem uma fama de tudo megalomaníaco, hotéis 7 estrelas, tudo caro, sim, é caro, mas você consegue fazer muita coisa barata lá em Dubai. Então a gente escolheu Dubai, porque a Denise quer ficar rica, quer aparecer, quer comprar ouro. A cara da riqueza, eu vou lá comprar muito ouro. Lá no Ixalá. Muito ouro lá no Souk do ouro, né? Que são os lugares que a gente vai conhecer. Então nós optamos pela Emirates por causa desse pacote de coisas. E outra coisa, a Emirates tem voo para Haneda.
Isso também foi uma questão Sim. final para a gente ir para lá. Para Haneda não vai A380, então a gente voa de Dubai para Haneda de 777, que também é um avião bem legal. E a gente vai e volta por Haneda, então isso também vai facilitar muito o nosso deslocamento por lá. Agora, a nossa volta não tem stopover, né? A nossa volta, explica um pouquinho como é que ela vai ser. Nessa monte de configurações de voo, nós tínhamos a opção de fazer o stopover na volta. Então a gente simulou muita coisa e a gente não achava uma tarifa boa na volta. E então a gente pegou o stopover na ida e na volta a gente vai fazer direto. A gente sai de Haneda, para 1 hora em Dubai e já parte para São Paulo. Então foi a tarifa melhor que a gente encontrou nessa monte de simulações que a gente está fazendo. E tem uma outra questão só que eu esqueci de falar, a maioria das companhias aéreas libera a pesquisa de voo só 1 ano antes. Então se você vai viajar, como a gente vai viajar em outubro, eu só consegui começar a pesquisar as tarifas para outubro em outubro do ano de 2018. Então a gente passou quase esse ano todo, a gente fechou agora em junho, né, que a gente fechou. Foi a tarifa porque a gente precisava tirar o visto, como eu falei. Para tirar o visto tem que ter a passagem emitida. A gente vai fazer um vídeo só sobre visto, né? Dependendo aí de quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar o card aí em cima para você dar uma olhada. Tem mais 2 coisas que eu queria falar sobre a nossa viagem, né? A nossa escolha aí, né, do stopover na ida em Dubai tem uma relação também com o descanso, né, com o fuso. A gente já está ali mais ou menos na metade, né? Não vou chegar no Japão virada 12 horas, né? Então a gente já vai estar com os 2, 3 dias que nós vamos passar em 2 dias, né, em Dubai. Já vai dar para se adaptar um pouquinho antes de chegar no Japão. E o que eu queria falar sobre a volta, que isso também tem que ser pensado, né? Você falou que a gente vai ter ali um pouco mais de 1 hora, né? Só que a gente tem que trocar de avião. Lembra que o A380 não pousa, né? Não decola, não vai para Haneda. Então a gente vai voltar para Dubai num avião menor e vai ter que trocar de avião para voltar para o Brasil. É isso, né? Mas a companhia aérea garantiu que tá tudo ok. Que 1 tá hora e tudo ok. pouca dá para você ficar lá. Senão, É só você ficar lá esperto para não bobear, para perder o voo. E aí, pessoal, curtiu o vídeo? Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí embaixo, porque isso ajuda no crescimento do canal. Se você ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai responder. Lembrando que se você já fez aí viagem para o Japão, já fez um outro trajeto, tem alguma dica para dar para quem vai viajar, coloca aí embaixo. Não vai servir para a gente, que a gente já definiu, né, por onde vai, mas isso pode ajudar muitas outras pessoas a comprar aí passagem para viajar para o Japão. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, corre, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, assim você é avisado toda vez que a gente publicar um vídeo novo por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Vem ver junto com a gente, vem! Vai explicar pra você como... Para de me olhar assim, que aí...